arquitetura intencional é um gesto de gentileza. Vamos conversar com Gustavo Sabaini e entender como a arquitetura se torna uma ferramenta de cuidado. Gustavo, e quando nós pensamos na arquitetura como uma coisa que se vive e não apenas se observa, o que isso significa para você? Primeiro que a visão ela é um dos 5 sentidos, né? Então, nós temos mais 4 sentidos, 5 ao todo, né? E nós, como arquitetos, nós temos que ter a capacidade de despertar todos os sentidos, né? Não é só, às vezes a gente resume a visão, né? Mas não é. Então, quando a gente tem capacidade de imprimir algo, assim como a gente tem trabalhado no Cidade de Aruna, né? Nos empreendimentos dessa envergadura, aflorar os 5 sentidos, fazer com que as pessoas elas tenham essa relação e percepção desses sentidos é o que faz verdadeiramente ela entender o que está movendo ela. E isso gera memória. Então, mais do que visão, o sentimento, quando ele tocado nesses 5 pontos, ele vai muito além, né? E isso é o que a gente tem colocado nos nossos projetos e tem entendido que isso é o que o consumidor tem buscado. Você concorda que a arquitetura também pode ser um gesto de gentileza? Na nossa formação, a gente tem um juramento de que temos um compromisso. Posso usar essa palavra gentil? Traduziria esse compromisso? Porque eu acho que diferente de muitas profissões, aquilo que a gente imprime ou aquilo que a gente coloca numa cidade, e eu me sinto muito, eu me sinto com essa carga dessa nova geração, porque é um posicionamento de, como o próprio Cidade de Aruna e em específico esse empreendimento que a gente agora também assina, são 13 torres, mais de 250 mil metros quadrados. Quando você pensa na escala disso tudo, quanto tempo isso vai ficar numa cidade? Quanto tempo aquilo que a gente está dizendo vai ficar para as outras gerações? Tem que ter uma delicadeza, tem que ter uma sensibilidade, tem que ter uma clareza, tem que ter um profissionalismo, tem que pensar nesse passo a passo que as pessoas fazem, porque os filhos dos meus filhos, dos meus filhos, dos meus filhos vão viver isso. E imprudente se a gente não tiver esse cuidado. E ser gentil com a cidade, ser gentil com as pessoas, é o nosso juramento, faz parte da nossa profissão e não tem como a gente não entregar isso, né? Então, o que a gente entrega aqui é resultado desse compromisso que a gente tem e a todo momento a nossa melhoria para que cada vez possamos ser mais gentil com a cidade e com as pessoas. Gustavo, e como tudo isso que a gente conversou foi traduzido para uma torre médica que é o Atma? Queria saber um pouco do que você pensou para executar esse projeto. O Atma, ele é um edifício para celebrar a saúde, né? Para celebrar a vida e não porque eu estou necessariamente doente. Eu acho que isso já é um edifício que ele, por si só, já tem uma carga que já traz a base para a nossa criação. E quando a gente concebe esse produto, a gente pensa como que eu posso trazer uma experiência, que talvez essa seja a palavra principal do projeto, que passo a passo, que ponto a ponto, esse cliente ele seja surpreendido. Então, em vez de eu ter uma recepção, eu acolher esse cliente em um jardim, isso ressignifica o projeto. Então, eu criar um túnel de biofilia em que ele entra, ele trepida o pneu do carro, ele desacelera, ele para, ele admira as artes que estão na lateral do carro, tudo intencional. Isso é criar esse ponto a ponto em que ele vai fazendo a conexão, em que ele vai desacelerando. E aí, quando a gente fala do tempo, quando a gente fala de sentir o espaço, ele é intencional, o projeto é intencional, porque eu quero que eles acelerem, eu quero que ele sinta esse momento, né? Então, a biofilia presente, aí sim, tudo aquilo que a gente propõe com as artes, com a Rafa, com a curadoria dos mobiliários, com o Gabriel, esse time que vai juntando para que a gente consiga entregar o máximo dessa experiência é muito intencional. E é bem essa provocação que a gente cria nesse ambiente e o cuidado, sabendo que quem está ali está buscando ser melhor
Então, queremos também proporcionar o melhor que a gente pode com as nossas profissões para essa pessoa. Hoje em dia é tão difícil a gente desacelerar. Eu acho que você pensar num projeto que traz isso, e você presta atenção na natureza, sente aquele ar puro, profundo, é uma experiência assim de bem-estar que faz toda a diferença e é muito difícil para nós hoje em dia, né? E é por isso que eu entendo que o Atma é um produto diferente, é um projeto diferente. Eu, com a minha experiência de vida, do meu trabalho, de viajar por todo mundo, eu acho que eu nunca vi um conceito desse, um projeto que englobe todos esses fatores que você falou aqui. Realmente é um projeto muito único e que eu estou muito feliz como consumidora mesmo de Maringá, de rodar o mundo todo e poder voltar para cá e saber que eu vou poder contar com um empreendimento de uma medicina contemporânea que engloba tudo isso e que realmente, assim, posso falar para você que eu nunca vi, não existe em lugar nenhum no mundo.